A paz de Cristo, Deus abençoe sua vida. Muito feliz por você ter chegado a esse vídeo. Eu me chamo Camila Antoniazzi, seja bem-vindo. Hoje é um dia muito feliz, pois eu estou iniciando o 30º episódio da série O Poder de Jesus. E por que eu estou feliz? Porque quando eu iniciei esses vídeos dessa série, a minha intenção é realmente apresentar Jesus e o poder que há no nome de Jesus. Revelar Jesus para as pessoas que ainda não o conhecem e edificar e fortalecer a fé daqueles que o conhecem, porque nós precisamos nos lembrar dos feitos que o Senhor fez, tanto na sua palavra como também em nossas vidas. E hoje iniciamos um momento dessa série que vai falar muito sobre o poder que há em Jesus Cristo. Em 30 episódios aprendemos sobre o nascimento de Jesus, sobre ensinos que ele veio nos trazer, que ele ensinou-nos através da palavra, através da interpretação bíblica que ele deixou. Mas hoje começamos a ver milagres que ele vai realizar e vamos começar pela cura de um leproso, que encontra-se no livro de Mateus, capítulo 8. E o Senhor estava aqui me lembrando que em nossas vidas é assim. Aqui nessa série foram 30 episódios para de fato começarmos a ver o agir de Deus. Na minha vida foram 23 anos, onde eu ouvia falar de Jesus, onde eu escutava seus ensinamentos, muitas vezes dentro de uma religião que não pregava a palavra verdadeira, muitas vezes com alguns sofismas, alguns enganos, porque nós podemos nos enganar, né? Tem pessoas que fundam religiões crendo que estão fazendo aquilo realmente para a glória de Deus, estão enganadas, não sabem. Mas ainda assim, quando a palavra de Deus é anunciada, a palavra de Deus é poderosa. E 23 anos depois de ouvir de alguma forma acerca de Jesus, Deus chegou em minha vida e começou a realizar sinais e prodígios. E hoje vamos aqui aprender o que Jesus fez enquanto homem e Deus vivo aqui na terra. Então abra os seus ouvidos, escute essa mensagem com atenção. No final também vou trazer um testemunho de cura que vai impactar a sua vida e vai te trazer fé e esperança para o momento atual. Nesse momento eu quero te pedir, deixe um like nesse vídeo, é muito importante para que esse canal venha crescer e alcançar mais vidas. Inscreva-se no canal se ainda não é inscrito e agora vamos de palavra. A cura de um leproso. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente lhe foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Espírito Santo, estamos aqui frente à Tua palavra que é poderosa e te pedimos que o Senhor venha nos ensinar com poder, com autoridade, trazendo luz, trazendo vida, trazendo fé aos nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Compreendendo o cenário onde acontece o milagre, Jesus havia encerrado um momento longo de ensino, de estudo que ele estava passando para os seus discípulos e uma multidão. Então, por isso iniciamos o texto. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Se você quer conhecer mais acerca do que Jesus ensinou, te convido a assistir os episódios passados. Mas eles não são necessários para que você compreenda esse, então fica comigo até o final e se você gostar, você assiste os outros.
Então conta que Jesus, quando desceu desse monte, esse leproso aproximou-se dele e o adorou de joelhos, reconhecendo que ele era Senhor. Quando falamos de um leproso na época de Jesus, é difícil identificar que tipo de doença de pele ele tinha. O termo grego que é utilizado, ele pode se referir a várias condições, que varia desde infecções fúngicas à hanseníase. Então, a lei que existia na época, no Antigo Testamento, ela exigia que os leprosos, essas pessoas que tinham essas doenças de pele, ficassem isolados da sociedade. Ao ajoelhar-se diante de Jesus, como fez aquele homem, e dirigir-se a ele como Senhor, mostra que o homem reconheceu que Jesus era muito mais que um simples homem. Mostrou que aquele homem tinha confiança na capacidade de Jesus de curar aquela condição que ele tinha em sua vida. Aquele momento em que esse homem se prostrou, o adorou, mostra que ele reconhecia a divindade de Jesus. Afinal de contas, só Deus era capaz de curar leprosos no Antigo Testamento, ou seja, na época em que Jesus estava vivendo e que aqueles homens tinham conhecimento de Deus, sabiam que a cura de uma lepra era proveniente apenas de um Deus Todo-Poderoso. Isso nós podemos ver em algumas passagens bíblicas do Antigo Testamento, como em Êxodo, Números, 2 Reis. Vou deixar as passagens aqui na tela se você tiver interesse em ir lá ler. Quando esse homem leproso fala com Jesus, reconhecendo que ele é Senhor e dizendo: "Se quiseres, podes purificar-me", isso pode indicar que outros assim chamados curadores, curandeiros da época, deviam já o tê-lo maltratado ou desapontado, porque ele chegou com certo receio. "Se quiseres", reconhecendo que, "Senhor, tu quer me curar?" De repente, outras pessoas, por algum motivo, tinham dito que não o curariam, que ele não era digno, ou dito que ele estava passando por aquilo por conta de algum pecado, que era alguma ira divina, não sabemos. Estou aqui falando de hipóteses. Mas o que nós sabemos é que Jesus foi e curou. Jesus curou de uma forma pessoal. Jesus, ele estendeu a mão, tocou naquele homem e disse: "Quero, seja purificado", e imediatamente ele foi purificado da lepra. Foi uma cura instantânea. E embora a palavra de Deus nos mostre que Jesus, em alguns momentos, ele curava através do toque, não só nessa cura, mas em outras também, Jesus, ele podia ter curado somente por uma ordem. Mesmo que distante da pessoa enferma, como nós enxergamos em alguns testemunhos aqui na palavra do Senhor, que ele deu uma ordem e a pessoa foi curada a quilômetros de distância. Mas tocar um leproso era uma expressão de ousadia e profunda compaixão, uma vez que a lei do Antigo Testamento proibia tal contato. Para nós compreendermos o tamanho do milagre que Jesus fez na vida desse homem leproso, vou explicar brevemente a vida de um leproso naquela época. Nos tempos de Jesus, a lepra era a mesma coisa que a morte. Curar um leproso era tão difícil como ressuscitar um morto. Quando uma pessoa era diagnosticada com lepra, quando eles não eram enviados para leprosários e excluídos da sociedade, não podiam viver com outras pessoas, esses doentes eles não podiam entrar numa igreja, entrar numa sinagoga. Eles tinham que usar luvas e roupas especiais e, além disso, carregar sinetas ou matracas que anunciassem sua presença. E para pedir esmolas, eles precisavam colocar um saco amarrado na ponta de uma vara longa, para que ninguém se aproximasse nem para dar uma moedinha. E foi nesse homem que Jesus tocou.
E logo após fazer a cura, versículo 4, Jesus disse: olhe, não conte isso a ninguém. Vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Os sacerdotes, eles eram a autoridade religiosa da época. Eles tinham a função de declarar puro um leproso que tivesse sarado, mas não tinham o poder de torná-lo puro, ou seja, de curá-lo. A cura de um leproso era uma obra exclusiva de Deus. O que Jesus queria era que aquele homem fosse até o sacerdote, para que o sacerdote examinasse-o e o declarasse limpo, pois assim poderia certificar-se do milagre que Jesus tinha realizado. E isso traria liberdade àquele homem leproso, que já vivia uma vida encarcerado em sua enfermidade, distante de pessoas, vivendo solitário de forma humilhante. E nesse momento eu quero compartilhar com você algo para o nosso dia de hoje, para a nossa vida, acerca dessa mensagem de Jesus. Em primeiro lugar, quando nós encontramos Jesus, queremos permanecer com Ele. No versículo 1 diz que quando Jesus desceu do monte, grandes multidões o seguiram. É normal quando nós temos um encontro com Jesus, quando ouvimos as palavras de Jesus, nós queremos permanecer junto dele. E a boa notícia é que através do Espírito Santo, nós temos a sua presença a todo instante. Embora muitas vezes nós venhamos a ignorá-lo, ignorando a sua voz, ignorando os seus ensinos, ignorando o seu direcionamento, muitas vezes tão atribulados com tantas coisas, e o Senhor ali querendo falar conosco e nós não discernindo o que é Ele. Naquela época as multidões tinham que seguir Jesus, mas hoje Ele habita dentro da vida de todo homem que o confessa como Senhor e Salvador, que é selado pelo seu Espírito. No milagre que nós hoje aprendemos e estudamos, a lição principal que eu tiro é de que Jesus ele cura doenças impossíveis, doenças que são declaradas incuráveis, físicas, mas também doenças e enfermidades da alma. Jesus ele curou aquele homem quando ele tocou naquele homem. Não somente a lepra, mas ele curou o coração. Aquele homem já não era mais tocado. Há quanto tempo aquele homem não sabia o que era um toque, o que era um carinho? As pessoas o rejeitavam. Jesus curou aquele homem da rejeição no momento em que tocou nele. Jesus ele quer nos curar. Talvez você aqui se pergunte: Senhor, se tu quiseres, pode me curar. E eu quero te dizer, sim, Jesus quer te curar. Receba a cura em nome de Jesus. A cura de uma doença física, a cura de uma doença emocional, a cura daquela doença que entrou e instalou-se em sua vida por conta de uma vida sofrida, por conta de consequências de atitudes que tomaram contra você. Traumas que foram implantados por conta de uma vida que você não escolheu ter. Mas Jesus é esse que toca na ferida. Jesus ele é ousado e ele cura de forma ousada. E eu te digo que Jesus ele cura de formas diferentes. Se nós escutarmos testemunhos de pessoas que foram alcançadas por Jesus, cada testemunho é de uma forma única. Deus é um Deus criativo e que se renova. E ele age de formas diferentes. Deus, se nós olharmos para a natureza, só olharmos o que Deus fez, já vamos compreender que Deus é soberano e Deus é gigante. E não vamos conseguir colocar Deus numa caixinha. Ele curou o leproso dessa forma. Ele curou a mim de outra forma. E ele curou você ou vai te curar de uma forma única. Porque para Deus, você é único, exclusivo. Foi escolhido e feito com amor e carinho. Te tornou uma criatura para que na liberdade que Ele te deu, tu te tornasse filho e filha de Deus. Eu e você somos amados por esse Deus tão grande, que se preocupa com um serzinho tão pequeno como eu e você. Mas eu quero te dizer
que a cura que Jesus faz pode ser provado. Muitas vezes eu vejo pessoas agindo na fé e dizendo que vai botar remédios fora, que não vai mais tomar, que Jesus vai curar. E eu creio que Deus age realmente desse jeito. Mas essa cura vai ser provada por um médico. A cura muitas vezes vem num processo com a medicina. E Deus muitas vezes usa a medicina para realizar a cura e outras vezes usa a medicina para ser como aquele sacerdote. A medicina é a autoridade médica, a autoridade de saúde, provando e atestando que você está curado por um milagre que Deus fez. E eu quero falar brevemente um testemunho aqui de uma irmã em Cristo que congregou comigo há muitos anos atrás, que tinha doença de Crohn ou de Crohn, eu não sei como é que se pronuncia, uma doença no intestino. E ela conviveu com essa doença por 7 anos. Ela louvava na igreja, servia na casa de Deus, e enfrentou essa enfermidade e fazia um acompanhamento. E essa doença é considerada incurável. E ela estava lá fazendo os tratamentos, não me lembro se ela já usava bolsa de colostomia ou estava prestes a usar, não lembro. E a situação dela cada vez pior, se agravando. E ela ia naquele médico e ela dizia que Jesus ia curar ela. E aquele médico gentilmente dava um sorrisinho, baixava a cabeça, pensando provavelmente mais uma crente louca. Porque ele deve já ter ouvido também outras pessoas falar que Jesus cura, enfim, né? Os médicos devem ter bastante experiência, assim, de pessoas falando de Jesus para eles. Eu creio, né? E ela disse que por muito tempo ele olhava para ela com um olhar incrédulo, mas respeitando ela. Mas teve um momento em que ela chegou lá e os exames começaram a melhorar. E chegou a tal ponto que o médico olhou para ela e disse assim: olha, eu tô impressionado, mas os exames aqui estão bons. É como se tu não tivesse mais essa doença. E ela olhou para ele e disse assim: eu te falei que Jesus ia me curar. Jesus me curou. E naquele momento aquele médico não conseguiu nem dar um sorrisinho incrédulo, porque ele não sabia o que dizer frente àqueles exames. E ele falou: eu vou te dar alta, mas se tu precisar tu me procura, vamos acompanhar, né? Não vi um caso assim ainda, né? Mas a doença regrediu, eles falam um nome lá específico que eu não sei, mas é como se a doença tivesse, enfim, saído do corpo dela. Uma doença incurável. E ela foi curada. E ela testemunhou isso para a igreja. E foi demais. Oh, aleluia, Jesus. É esse o Deus que a gente serve, meus queridos. Mas ela teve uma caminhada e um processo. E ela reconhece que esse processo foi precioso para que ela conhecesse o Deus que cura, para que ela conhecesse o Deus poderoso que ela serve, para que ela entendesse que ela é pó, que ela não é melhor do que ninguém, mas ainda assim Deus o amou de tal maneira. Deus a amou de tal maneira que deu para ela um milagre. Porque nessa terra nós vamos passar por tribulações. O nosso corpo vai se desfazer e estamos caminhando para a morte desse corpo. Mas se o Senhor quiser, Ele vai nos dar vigor, vida, ânimo até o final dos nossos dias. Em nome de Jesus, Ele tem poder para nos dar uma vida longa, com saúde, para a glória dele. E talvez você se pergunta: Jesus, tu quer me curar? E eu, através dessa palavra, te digo: quero, seja curado. Em nome de Jesus, Deus nos chamou para orar uns pelos outros, orar pelos enfermos. A oração da fé tem poder para curar o enfermo. A oração da fé através da minha e da sua vida. Deus, hoje, Ele age na terra através da igreja. E eu e você somos a igreja de Cristo na terra. Somos o seu corpo. Ele é o cabeça. Ele se move através de nós. Que nós possamos ser ousados para ser como Jesus e tocar nas pessoas. Tocar nas pessoas para que elas sejam curadas, libertas. Em nome de Jesus. Deus nos chamou para ser uma bênção nessa terra. Deus, Ele quer que nós venhamos a ver o poder de Jesus que pode ser manifestado através de um coração que rende-se à sua vontade, através de um coração que entrega verdadeiramente a sua vida e se deixa ser um instrumento.
Mas para isso é preciso nos enchermos do Espírito Santo, porque eu e você, não é nós que realizamos, é Ele através de nós. Que essa mensagem hoje nos lembre que Deus sim, Ele quer curar eu, você e as pessoas. Deus, Ele quer manifestar o seu poder aqui nessa terra. Deus, Ele quer salvar almas. E os sinais e prodígios é aquilo que atrai as pessoas para Jesus. Quero te lembrar que Jesus curava a todos. Poucos permaneciam com Jesus. Mas Jesus, Ele quer curar a todos. Ele ama a todos de igual modo. Por isso Ele enviou Jesus por todos nós. Que nós possamos entender isso e verdadeiramente viver uma vida poderosa em Cristo Jesus nessa terra. Amém? Eu quero orar por você. Senhor Jesus, obrigada por essa palavra e nesse momento, Senhor, eu quero te pedir para que o Senhor venha agir poderosamente em nós. Tem pessoas aqui que foram chamadas para se levantar e curar pessoas, Senhor. Tocar nas pessoas, abençoar, profetizar a palavra e em nome de Jesus, aviva esses corações para fazer a tua vontade. E tem pessoas hoje aqui que estão como aquele leproso, vivendo uma doença incurável, ou no corpo ou na alma. Talvez precisam ser curados de uma doença física, um câncer, uma lepra. Em nome de Jesus, Senhor, toca no corpo dessa pessoa. E toca também naquele, Senhor, que precisa da cura da alma, cura da rejeição, cura de palavras malditas, Pai. Cura de traumas, de vivências terríveis. Que o Senhor tem poder de tocar e curar. E eu te peço, cura em nome de Jesus. Em nome de Jesus, aleluia. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Muito obrigada pela confiança de me escutar até aqui. Que o Senhor tenha te enchido grandemente. Próximo episódio, um centurião demonstra fé. Não perca. Te aguardo e te espero aqui. Inscreva-se nesse canal se não é inscrito, deixa o like nesse vídeo e querendo Pai, até o próximo.